aos treinos e eu sei que você tá pensando, peraí, mas ele não tava treinando? Vem comigo que eu te explico todos os detalhes da nossa atualização da matina. A gente também vai falar da previsão de retorno do Gabriel Fuentes, o Riquelme Felipe, que foi destaque no Diário AS da Espanha, e questões envolvendo renovação. A gente vai discutir um pouco sobre isso. Vamos falar sobre datas e horários da Copa do Brasil. Então vem comigo, meu nome é Julia Cunha e esse é Dominada pelo Flu. A gente vai começar o nosso vídeo falando sobre a situação do Joaquim Lavega, porque acho que é que vocês estão mais curiosos pra saber. Mas antes eu preciso pedir pra você deixar o seu like, hypar esse vídeo e se inscrever aqui no canal se você é tricolor e curte estar sempre bem informado sobre o Fluminense. Bem, a ausência do Joaquim Lavega em algumas listas de relacionados deixou a galera preocupada e a gente entrou até numa discussão sobre isso nesse jogo contra o Corinthians. Por que o Lavega não foi relacionado para essa partida, não viajou com o grupo? E bem, hoje a gente teve uma resposta, né, de uma recuperação do Joaquim Lavega e a gente vai entender o que ele tinha, qual era o problema dele, porque ele não foi relacionado até então. Esse tweet foi publicado pelo Wilson Mafor, da Central Fluminense, nessa quinta-feira à noite, por volta ali das 10 e pouca da noite. Ele publicou: informação, Lavega está recuperado e voltou aos treinos no campo hoje, então hoje na quinta-feira, dia 17. O uruguaio passou por um problema viral que o fez sentir mal nos últimos dias. O atacante estava treinando apenas na academia. Só que a Central também compartilhou esse tweet com um acréscimo. Lavega está recuperado, voltou a treinar no campo. O atacante estava com um problema viral e foi cortado do banco da partida contra o Santos. Eu não lembrava o que tinha acontecido, então fui procurar ali nas informações que o Fluminense manda no grupo pra imprensa. E o que acontece? No jogo contra o Santos, o Lavega tinha sido relacionado para a partida, só que mais ou menos uma hora antes do jogo começar, ele é substituído pelo Paulo Baia, e aí eles mandam uma mensagem informando que essa substituição acontece porque ele estava gripado, então o Paulo Baia que entraria no seu lugar no banco de reservas. Só que era dia de jogo e tudo mais, então eu não acabei perdendo essa mensagem no meio do grupo, vários links depois, não abri, mas então esse quadro de gripe, né, ainda não tinha passado. E aí temos a explicação, como ele estava gripado, por isso não viaja para o jogo contra o Corinthians e volta a ficar à disposição do grupo, volta a treinar de fato nessa quinta-feira, dia 17. Então, para quem estava preocupado, assim, de ser alguma coisa maior, do tipo, pô, o Renato não vai dar oportunidade pro garoto e tudo mais, acho que já podemos ficar tranquilos depois dessa explicação. Agora, quem está perto de voltar, saiu matéria no GE também na quinta-feira, é o Gabriel Fuentes. Essa matéria do GE, que foi publicada pelos Bapéries Gustavo Garcia e Marcelo Neves, Fuentes faz transição física e se aproxima da volta ao time do Fluminense. Aí é que eles vão dar mais ou menos uma ideia de quando a gente pode esperar esse retorno. Eles explicam que ele começou a fase de transição na última sexta-feira. Existe a possibilidade de que o Fuentes já esteja à disposição do Renato Gaúcho para o jogo contra a União Espanhola na próxima quarta-feira no Chile. No entanto, é mais provável que o seu retorno ocorra na sexta rodada do Campeonato Brasileiro contra o Botafogo no dia 26, ou seja, sem ser esse sábado, o próximo sábado. Tudo depende de como o corpo do jogador vai reagir. E aí eles falam sobre a questão da lesão, que tá dentro do que realmente é previsto para a lesão de segundo grau que ele teve. Mas eles dizem aqui que o Fluminense não trabalha com uma previsão exata de retorno, diferente do que foi, por exemplo, o caso do Thiago Silva, que o Fluminense coloca ali, ele volta em 4 semanas. Nesse caso, a gente não vê isso por parte do Fluminense. A ideia é ter cautela e evitar novos problemas físicos, especialmente por causa do calendário apertado no futebol brasileiro. Então, por isso, o Fluminense não coloca uma previsão exata, mas agora a gente já tem mais ou menos uma noção de qual jogo a gente poderá ter o Gabriel Fuentes de volta. Não é garantia de que ele estará realmente à disposição nesses jogos, mas a gente já tem uma noção de que ele está tendo uma evolução que indica que vai voltar em breve. A gente ainda vai falar de outro jogador que no momento está lesionado, que é o Riquelme Felipe. Eu sei que vocês estão ansiosos para saber dele também, mas antes eu vou falar sobre a Copa do Brasil, porque a gente teve as datas e horários definidos ali dos jogos contra a Aparecidense para essa terceira fase, e é bem rapidinho o assunto do Riquelme, ele rende um pouquinho mais de tempo, então vou deixar ele mais pro final. Mas ontem então a gente teve essa divulgação por parte da CBF, o Fluminense vai enfrentar a Aparecidense do Maracanã no dia 29 de abril, às 9h30 da noite, e o jogo da volta que acontece lá vai acontecer
no dia 21 de maio, às 7h30. Só que tem um detalhe, tá? O jogo da ida no Maracanã, isso a gente já sabe, porém o jogo da volta a CBF marcou na tabela como Serra Dourada. Segundo a Central Fluminense, a Aparecidense recebeu uma oferta para vender o seu mando de campo para o Mané Garrincha. Só que ela só iria decidir se vai vender ou não após o nosso jogo de ida, tá? Depois disso, aqui veio essa informação da tabela da CBF, eles mantiveram que, beleza, botaram ali que vai ser no Serra Dourada, mas eles ainda podem fazer essa modificação, então não é garantido que será no Serra Dourada. Durante a live, alguém até trouxe nos comentários um trechinho ali de que o Marcelo Neves teria dito que esse jogo vai ser de fato no Serra Dourada. Eu rodei o Twitter do Marcelo Neves inteiro, não achei. Fui na matéria do GE também, não tem essa informação. Tá lá como Serra Dourada, mas obviamente ali por ter entrado na tabela da CBF. Acredito que seja só. A CBF já colocou um estádio padrão, mas ainda há possibilidade de modificação, como aconteceu na Sul-Americana, né? A Sul-Americana já tinha definido alguns estádios e acontece que os clubes continuaram ali na tentativa de mudar o mando de campo, então imagino que seja no mesmo esquema, apesar de terem definido um estádio ali para não deixar vazio, porque é uma das opções de fato, é possível que esse jogo vá para a Serra Dourada, ainda há possibilidade de mudança, e aí pra galera de Brasília, se realmente ainda há essa possibilidade de mudança, acho que vocês podem ficar felizes, porque pelo menos houve uma oferta para essa venda de mando de campo. Aí, se eles realmente vão decidir a depender do resultado do primeiro jogo, torço pra gente dar aquela chulapada pra não ter chance nenhuma deles quererem levar esse jogo pra mais perto da torcida deles. E aí a gente ter um estádio bastante tricolor em Brasília. É claro que surgindo alguma definição, a gente também traz aqui pra vocês. Mas vamos falar então agora sobre Riquelme Felipe, porque Riquelme Felipe foi assunto, foi tema de uma das matérias do Diário AS da Espanha. Bem, muito foi se falado sobre Riquelme Felipe, que ainda não renovou o seu contrato com o Fluminense, e aí agora com ele virando tema no Diário AS, fica aí uma maior preocupação com relação à permanência ou não do garoto. Aqui a matéria, obviamente, já traduzida, já pedi o Google para traduzir. O Fluminense alucina com o seu Riquelme. Riquelme Felipe entrou pela porta da frente do tricolor aos 18 anos. É considerado grande promessa da equipe e até supera os números de Estevão, né? Do Palmeiras. Estão fazendo uma comparação com os dois. Gabriel Amaral falou que esse Eduardo Burgos Rodrigues, ele não é um jornalista espanhol, né? Ele é o jornalista que cobre a América do Sul. Então a gente tá falando de um jornalista que trabalha cobrindo aqui, falando, é claro, pra uma matéria que vai pra Espanha. Mas aqui na matéria ele basicamente fala sobre como o Riquelme chegou, a oportunidade de Campeonato Carioca, mostra um gráfico aqui comparando os números dele com os do Estevão, e não fala nada sobre nomes específicos de times que estejam interessados nele, pelo menos não nessa matéria. Só tem um trecho que tem o seguinte ponto, né? Coloca aqui. A nova joia no Maracanã, a academia de juniores do Fluminense é uma das melhores do Brasil e ninguém duvida disso. Jogadores como Thiago Silva, Marcelo, Fabinho e João Pedro, entre outros, deixaram Xerém, no caso, né? Tá o Xerém, mas deixaram Xerém. Nos últimos anos, o tricolor foi vendido por milhões para outros como André Trindade. Não que o Fluminense foi vendido, mas que vendeu o André para o Wolves por 20 milhões. E recentemente Cauê Elias para o Shakhtar por 17 milhões. E Riquelme está seguindo o mesmo caminho de seus antecessores. Só diz isso. Quer dizer especificamente que o Riquelme está indo para outro time? Para mim, não dá para dizer. Eu não sei no original também se dá essa mesma conotação. Acho que é só o seguindo o mesmo passo de estar se destacando e muito provavelmente despertar o interesse lá de fora, o que é normal, né? Mas, assim, o fato do Riquelme ainda não ter renovado preocupa. Mas eu confesso que eu escolhi não levar isso a um desgaste muito grande, como se o Riquelme já fosse ser vendido agora, e vou dizer os motivos
pra isso, por isso, né? O Gabriel Amaral tava explicando no Raiz Tricolor que a última renovação que o Riquelme fez foi em 2023 e ela é válida até 2028. Só que ela é uma renovação de 5 anos antes dos 18 anos, antes de completar os 18 anos. Então, ele não sabe se isso tem uma validade diferente, porque normalmente atletas, antes de completar 18 anos, eles não podem fazer essas renovações de contrato mais extensas, ou seja, por mais de 3 anos. Então a gente não sabe se tem uma outra validade que facilite, por exemplo, um clube de fora vir aqui e tirar o garoto e tal. Mas assim, o que a gente sabe é que o Fluminense estava conversando com o Riquelme Felipe para renovar esse contrato já há um tempo, já trabalhando para assim que ele fizesse os 18 anos ter essa renovação. Tanto que estava tentando com o Riquelme, tudo estava muito bem encaminhado, até que teve um impasse ali nas conversas, mas continuaram nessas conversas para renovação. Mas a gente sabe que estava fazendo isso da mesma forma como o Wallace Davi e Isaac renovaram os seus contratos assim que fizeram 18 anos. Então, assim, acho que a parte que cabe ao Fluminense, o Fluminense está fazendo. E aí, meus amigos, o Riquelme, ele ganhou destaque. Isso é inevitável. Se o Riquelme, seja por empresário, seja por família, seja por ele, a gente não sabe, não quiser renovar esse contrato pensando em sair, não tem o que a gente fazer. Então, assim, eu não vou ficar criando essa dor de cabeça pra mim, sabendo que o clube tá fazendo a sua parte, então tá renovar. E que a gente sabe também como alguns empresários e alguns garotos tratam por quererem sair, por terem seus sonhos de sair mais cedo e tudo mais. Quem vai me deixar incomodado se isso acontecer? Se não houver essa renovação e o Riquelme estiver saindo daqui a pouco por 2 palitos. Eu vou ficar incomodada com o Riquelme Felipe, que teve a oportunidade de renovar o contrato, cresceu o olho pra querer sair mais cedo. Me incomoda no clube quando eu vejo garotos que tinham contratos longos saindo de qualquer forma e depois vindo com que não sei o que, extracampo, sem ter oportunidade. Isso aí me incomoda. Agora, o clube tá fazendo de tudo. Deu oportunidade. O garoto teve destaque. Muito provavelmente, se não tivesse machucado, tava jogando. Ele quis forçar pra poder sair, aí a gente realmente não tem o que fazer, né? A gente faz a nossa parte enquanto dá, então eu não vou ficar criando dor de cabeça. Porque se ele quiser sair é porque ele não tá tão preocupado assim com o Fluminense, eu não vou ficar criando dor de cabeça com isso. A verdade seja dita. E aí, não tendo o que fazer, não tem o que fazer. Tá? Mas, novamente, não tem nenhuma, pelo menos nessa matéria especificamente, não tem nenhuma informação de algum clube, negociação, nada do tipo, tudo mais. Só dá esse ar de seguir os mesmos passos, indicando que ele tá seguindo um caminho de destaque, muito provavelmente vai parar na Europa. Mas é só isso. Deixa aí eu até esqueci de pedir isso ao longo do vídeo, né? Você pode deixar a sua opinião com relação a todas as outras informações, assim. Mas me deixa mais curiosa com relação ao Riquelme. Não sei se vocês pensam como eu, ou se vocês pensam que o Fluminense tem que fazer mundos e fundos pra poder renovar esse contrato. Porque a verdade é, gente, se ele não quiser, não adianta nem fazer mundos e fundos. E como fazer mundos e fundos também é problemático, porque o Riquelme, por exemplo, se lesionou agora. E ninguém iria prever que ele ia se lesionar. Você pode gastar mais do que você deveria, fazer do que é mais do que seria normal pra poder renovar, oferecer um salário. Mas, assim, e aí, se ele se lesiona daqui a pouco, uma LCA fica... Então, assim, eu acho que não dá também pra... Por mais que ele tenha potencial, também não dá pra fazer loucuras, porque se ele não quiser, ele não vai ficar. A verdade é essa, a decisão tá muito na mão do jogador. Se ele não quiser, ele não vai ficar. E aí não tem por que eu ficar chorando, né? E aí, só pra encerrar com um caso curioso, a rescisão de contrato do Mano Menezes foi publicada agora no BID. O Mano que está com conversas, é um dos principais alvos da equipe do Grêmio, né? Teve a sua rescisão publicada. Quero muito ver, né, Grêmio fechando com o Mano Menezes e ver esse embate, o Renato que estava até ontem na praia, né? Defendendo... à frente do Fluminense, enfrentando o Mano Menezes à frente do Grêmio. Será um embate muito interessante se de fato acontecer. Mas nem lembrava que essa decisão não tinha sido publicada e foi publicada agora. Provavelmente devia ter algumas questões burocráticas ainda a se resolver. Surgido, se tiver algum motivo por isso, se a gente tiver alguma informação, a gente conversa sobre isso na nossa live. Que hoje não vai ser às 5 horas, vai ser às 6 horas, mas às 6 horas da tarde.
Mas essa foi a nossa atualização da matina, espero que você tenha curtido. Se você curtiu e ainda não deixou seu like, não esqueça de fortalecer o canal. Um beijo, saudações tricolores e até às 6 horas da tarde.